Todo ano, em 11 de novembro, ou seja, 11 de 11, tem as promoções das lojas da China. E a Banggood não vai ficar de fora. Aproveita que lá tem descontos que valem muito a pena, até pagando as taxas. Então, entra lá, entre 6 de 11 e 14 de 11, aproveita para dar uma entrada na Banggood, vou deixar todos os links aí na descrição. Neste vídeo, nós vamos conhecer o Ziwi 154 Pro, um osciloscópio mini, né? Um osciloscópio portátil, realmente bem pequenininho, parecido com algum que nós já vimos aqui no canal, porém um osciloscópio que promete ser de até 18 MHz. 18 MHz. Surpreende essa medida. Tomara que ele chegue próximo disso, né? Nós já vimos que alguns que prometem 12 chegam em 10, e eu acho que se ele chegar pelo menos a próximo de 15 MHz com medidas aceitáveis, já vai ser uma excelente opção em termos de osciloscópio portátil e de baixíssimo custo. E de quem é esse osciloscópio? O Ziwi 154 Pro é o mesmo fabricante do Ziwi que nós vimos há alguns dias atrás, que é esse equipamento bem legal, com algumas pequenas deficiências na usabilidade, mas um equipamento muito completo, né? Muito preciso na parte de multímetro também, e de osciloscópio atende bem, claro, um equipamento de outra categoria e de outro preço, obviamente. Bom, mas o 54 aqui promete aí uma boa qualidade com um baixo custo, e ele começa muito bem com o que ele traz junto. Além do próprio equipamento, ele traz um cabo USB tipo C para poder fazer a carga ou atualização de firmware e um cabo de boa qualidade. Sim, porque ele tem bateria. Vejam a bateria ali dentro, uma bateria aquelas bem comuns de 3.7 volts que está ali dentro. E aí vocês também veem que ele vem todo aberto, né? Então vocês enxergam toda a placa de circuito impresso. E eu vou dizer que particularmente não sou um fã deste modelo de produto, né? Assim, mais aberto, mais exposto. Eu gosto mais quando ele vem numa caixinha fechada, mais bonitinho. Mas acho que é uma opção de baixo custo e que fica interessante, que a gente consegue enxergar todo ele muito bem. Além disso, ele acompanha um conjunto com garras jacaré, então para fazer algum tipo de medição em placa, por exemplo, às vezes pode facilitar. E também acompanha uma ponta de prova X10, X1 atenuada, né, de 100 MHz. Me impressionou ele ter esse tipo de ponta de prova junto nessa caixa para esse tipo de equipamento de baixo custo. E mais, vejam que ele vem com a ponta, mas ele não vem com os outros acessóriozinhos, chavezinhas, anéis, né? Ele vem apenas com a ponta e tudo bem, por mim tudo bem. Ele acompanha também aqui usado em celular, né, que a gente cola atrás do celular para poder deixar ele em pé, na diagonal. Caso vocês queiram optar por um pezinho atrás, basta colar aqui e vocês podem usar tanto para isso quanto para segurar ele, se for o caso. Achei uma solução muito inteligente e de baixo custo, porque provavelmente isso aqui se compra em quantidade, que se usa para celular, não custa praticamente nada. E vocês conseguem ter um suportezinho, um pezinho para quem gosta de usar ele na diagonal. Acho que fica bem legal. Para ligar ele, botão aqui em cima. E está ali, o Ziwi, e ele já abre o funcionamento. Agora vamos fazer aqueles nossos testes básicos e ver se o Ziwi 154 Pro atende aquilo que a gente espera. Com uma largura de banda de 18 MHz e uma taxa de amostragem real de 40 MHz, o mini osciloscópio 154 Pro é uma opção barata e poderosa. A conexão BNC padrão facilita a utilização de pontas de prova de mercado, suportando 1x, 10x e 100x. Além disso, o pequeno equipamento ainda conta com um gerado de sinais de 500 kHz. Sua tela de 2,4 polegadas colorida é nítida e ajuda muito a leitura das informações. Então vamos começar alguns testes aqui. A tela dele, vamos falar um pouquinho só da usabilidade dele. A tela dele
Não é uma tela muito grande, né? Colorida, mas ela é bem nítida. Não tem uma iluminação tão forte. Claro que, de novo, repito, né, sempre eu tenho muita luz, então isso acaba atrapalhando um pouquinho. Mas é uma tela que fica facilmente legível mesmo à luz do dia. Inclusive hoje eu estou com a janela aberta aqui, então ela funciona bem. Os menus, os botões aqui do lado também são de fácil acesso. Então aqui ele tem os menus de controle. Aqui em cima eu tenho o liga e desliga, USB para carregar, como eu mostrei antes, o gerador de funções, acoplamento AC e DC e o cabo para poder ligar ele. Sobre algumas características, aí o pessoal gosta de saber, eu posso fazer teste na tensão AC, testar numa tomada? Sim, ele vai a 40 volts, mas usando o cabo em 10x, isso é importante, em 10x ele consegue ler 400 volts e desta forma ele consegue então medir uma tomada aí, sei lá, olhar o sinal de uma tomada. Então eu vou agora fazer o acoplamento aqui no nosso gerador de funções para a gente começar os testes. Vou colocar uma frequência em 1 kHz. Vou colocar a frequência em 1 kHz, 5 volts por divisão, onda senoidal, ativei e ele já detectou imediatamente. Então ele já detectou 1 kHz, está mensurando muito bem, mas o pico a pico ainda não funcionou. Então eu vou dar um alto aqui. 1 kHz, ele está dando em 10x, né? Vejam, ele está em 10x e por isso ele está marcando 49, 50 volts. Então eu vou ver se eu troco de 1x para 10, de 10x para 1x. Já vou descobrir como fazer isso agora. Então aqui no Mode eu modifico, ou eu uso as setas para movimentar o meu sinal. Então, né, movimento lá os triggers dela, a base dela, tanto na horizontal quanto na vertical. Ou eu apertando o Mode, vai mudar aqui embaixo esse vermelho de estar setinha, não sei se vocês vão conseguir enxergar na câmera, para tensão tempo, e aí eu mudo a amplitude, ou eu mudo o tempo. Então é bem fácil de operar. E aí no menu então eu escolho o que eu quero, eu botei no display no máximo. O menu é confuso, tá? Então eu vou selecionando as opções através das setas e no OK eu modifico aquilo que eu quero. Então, só que ele tem uma setinha vermelha que indica o que eu estou apertando quando eu aperto o OK. Então aqui vou mudar aqui, por exemplo, de 10x para 1x. Então eu vou posicionar aqui, ó, eu estou no 10x, eu estou no 100x, vou posicionar no 1x e aí eu dou OK. Então ele muda para 1x. Auto shutdown não quero, linguagem chinesa, inglês, eu realmente não sei a outra ali, talvez um outro tipo. E aqui, OK, vamos. E aqui eu tenho o gerador de sinais que nós vamos ver logo em seguida, conhecido já, né? Nós já vimos isso lá no outro Z-Wave. Então mudei para 1x e agora vou começar a fazer outros testes de sinais. 1 kHz a 5 volts ele marcou perfeito. Veja que o pico a pico está perfeito e a frequência também está perfeita. Vou ampliar isso, vamos direto para uns 2 MHz para a gente poder testar. 2 MHz, ele enlouqueceu, claro, mas eu vou apertar um alto agora. E está lá, 2 MHz, 4, praticamente 5 pico a pico. Continua perfeito, tá? Então 2 MHz vai muito bem. Ele faz uma ressalva, né, da medição de 1 MHz, que é onde ele garante a precisão, até os 18 MHz dele. Então eu estou aqui em recém 2, né, mas já passei daquele 1 MHz básico. Vou agora então pular direto para 10 MHz. Vou apertar um alto. E tá lá, 10 MHz, 5 volts pico a pico. Assim, já falo agora, para não me esquecer, ele é 18 MHz, eu sei. Mas ele está medindo muito bem 10 MHz e muito melhor do que aqueles que prometem 10, 12 MHz. Então esse pequeno equipamento surpreende, aí marcando bem 10 MHz, inclusive nas medições. Vou para 15. Vou dar um alto.
15 MHz, ele já começa a oscilar bastante, né? E já começa a perder um pouquinho da medição pico a pico, o que é normal, né? Quando ele não consegue ter a velocidade de leitura, ele perde um pouquinho da medição. Porém, a frequência está perfeita. A frequência está perfeita. Ele mede só ele perde um pouquinho na pico a pico, onde está dando um pouquinho abaixo. Vou ir para os 18 e não tenho tanta expectativa, mas ele mediu lá 18 MHz perfeito e o pico a pico também, né? 4.7. Vou apertar um alto. 18 MHz, pico a pico, 4.7. Eu já estou no limite, eu não consigo deixar mexer ainda mais na escala de tempo. Mas consigo aí mexer na escala de amplitude. Excelente. Posso dizer que me surpreendeu positivamente esse pequeno equipamento. Realmente surpreendeu positivamente. Vou voltar aqui para 1 kHz. Vou apertar o alto. Vou trocar o tipo de onda agora. Então, de onda senoidal, vou passar para uma onda quadrada. Onda quadrada, 1 kHz. Perfeito, medição perfeita, escala de tempo de pico a pico perfeito. Vamos mudar para uma triangular. Também consegue detectar sem nenhum problema. E aí eu continuo nos tipos de onda. Ele não traz nenhuma dificuldade em mostrar nenhum tipo de onda. Por mais escadinha, né? Por mais diferente que seja, o desenho da onda é perfeito. Surpreendentemente bom. Mede a frequência com precisão, pico a pico com precisão. Surpreendentemente bom esse pequeno equipamento. Já vou dizer agora, antes do fim do vídeo, vale a pena esse equipamento pelo custo-benefício. Vale a pena. Uma boa opção mesmo. E aí a gente sim termina os testes assim do equipamento, mas antes eu queria só fazer um teste que o pessoal me pediu para começar a fazer testes também abaixo, né? Então, de vez eu trazer só até quanto ele vai, começar a trazer um pouco do baixo. Então, por exemplo, 10 Hz ele mede. Hz mediu com perfeição. 1 Hz, que poucos medem, lembra? Poucos conseguem medir. Ele também não consegue. Deixa eu botar aqui em 5 Hz. 5 Hz ele mediu bem. Agora eu vou fazer alguma coisa. Eu vou deixar aqui, vou dar 1 Hz. E vou diminuir a escala de tempo à mão. E aí ele mede com perfeição. 5 volts, 1 Hz. Não consegue trigar, né? Mas tudo bem. Deixa eu mudar o tempo, a escala de tempo aqui. Ó, ele consegue trigar sem problema. Perde um pouquinho. Então, 1 Hz ele consegue medir, mas ele não consegue dar o alto, né? O alto eu preciso ser um pouquinho maior, 5 Hz, aí depois eu posso baixar manualmente, eu vou conseguir chegar no 1 Hz. Também nada diferente dos equipamentos portáteis que normalmente tem de baixo custo. Não é o ideal, mas acontece, como diz meu filho. Agora eu vou mudar um pouco a lógica. Eu vou voltar aqui para 1 kHz. Só que agora eu vou mudar o meu VPP. Eu vou mudar para um VPP de vez para 1 volt para 500 milivolts. Então eu mudei a minha amplitude para 500 milivolts. O pessoal às vezes precisa de milivolts. E 500 milivolts ele mede com perfeição. Eu vou baixar isso aqui um pouco mais,
Vamos ver até onde ele consegue ler. Vou baixar para 200. 200 milivolts também mede com perfeição. Vamos ver se eu dando um auto detecta. Detecta 200 milivolts, 1 kHz, sem problema algum. Legal isso, né? Vou baixar ainda mais. Vou botar em 20 milivolts. Detectou 20 milivolts. Ele deu um pouquinho a mais, ele deu 21, mas plenamente aceitável. Já estou no limite, não consigo fazer uma onda ficar um pouco maior, a amplitude dele já está no limite, mas está lá, 20 milivolts. Então, para quem perguntou se podia detectar 20 milivolts, sim, ele detecta. Vamos no extremo, vamos para 10 milivolts. Tá aí 10 milivolts e realmente nós chegamos aqui no limite, porque ele já começa a perder o trigger, né? Está detectando um pouquinho acima, 11 milivolts, e já perdeu a frequência. Então eu diria que 20 milivolts é o limite dele. Vamos para 15 para ser bem chato. Ó, 15 milivolts, 16 milivolts, mas ele já não consegue mais detectar a frequência. Tá, então, acho que 20 milivolts é o mínimo que ele vai conseguir trazer as informações desejadas. Super equipamento, hein? Gostei realmente dele. A bateria dele já está na metade, então não é uma bateria que vai durar muito. O trigger dele também, não tendo single, ele perde um pouquinho, mas ele triga bem, né? No que ele consegue ver aqui, ele triga bem. E agora, só para a gente terminar, vou fazer o teste do gerador de funções. Será que ele consegue ler nele mesmo? Essa vai ser uma boa pergunta. Vou colocar este cabo aqui inicialmente, só para a gente testar o gerador de funções. Vou no menu. Vou no gerador de sinais. Estou em 1 kHz, 50% onda senoidal. Está lá, 1 kHz, 2.5 volts. Tá? Infelizmente eu não posso mexer na amplitude, é só 2.5 volts, mas eu posso mexer na frequência dos tipos de onda e posso medir dele mesmo. Então o gerador de funções de sinais simples, mas ele traz aí 9 tipos de sinais, eu acho que isso já é um ponto bem positivo, e consegue medir dele mesmo. A frequência máxima dele não é também demais, ele vai até 500 kHz de gerador de sinais. O que eu acho o suficiente, para mim, tendo um bom gerador que vá a 1 ou a 10, é o suficiente, né? A 20 ali para quem testa som, às vezes pode precisar, mas não precisa mais do que isso, e ele vai a 500 kHz, mais do que satisfatório. Então vamos desmontar aqui e fazer os nossos pontos positivos e negativos. Então vamos falar um pouco do 154 Pro da Ziwee, e me surpreendeu positivamente. Eu não esperava esse tipo de qualidade nesse tipo de equipamento. Nós já testamos 2, 3 tipos de equipamentos muito similares a este aqui. É um pouco mais de características, um pouco menos. Mas este aqui, para mim, é um dos equipamentos excelentes. Por quê? Nós já vimos outros, de novo, similares, com acabamento mais bonito, que são bons, mas esse aqui vai a 18 MHz. Na verdade, vamos dizer a 15 MHz bem, apesar de ele medir boa frequência com 18, mas ele vai bem a 15 MHz, um equipamento desse tamanho, me surpreendeu muito positivamente. A qualidade da mensuração, o menu que é um pouquinho chato, como a Ziwee gosta, né, de ter umas coisas um pouco chatinhas, mas depois que a gente pega o jeito, vai bem também. Com acoplamento AC e DC, acho que o trigger dele pode ser um pouco melhorado, mas de forma geral eu gostei muito. Então quem está procurando aí um equipamento portátilzinho, com uma boa qualidade, com um custo muito baixo, esse aqui pode ser sim uma ótima opção. E de novo, a Banggood agora com as promoções de 11 de 11 e logo depois em seguida na Black Friday, realmente está com preços que vale a pena dar uma olhada. Tá? Esse equipamento chegou muito rápido, quase 2 semanas, foi comprado agora
e não foi taxado. Mas sabem que ser taxado ou não é uma questão de um pouco de sorte, né? Uma vez que ela não está no processo aí com o governo. E tá aí. O que está explicando é 40 volts, 400 volts se quiser ligar com X10. Aqui tem explicação do que é o terra, o que é o sinal CAC, BNC. Gostei muito, a Ziwi está de parabéns, a Banggood também. Vou deixar aí o link na descrição, não só deste equipamento, mas de todas as ofertas que a Banggood está fazendo agora no mês de novembro. Não sei quando é que você está olhando esse vídeo, mas para quem estiver olhando, vale a pena olhar. Gostei muito dos acessórios. Realmente, tudo no tamanho certo. Realmente estou feliz com esse equipamento. Era isso e valeu. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!